Você já se sentiu cercada de pessoas, mas completamente sozinha por dentro? Sabe aquele momento em que você está no meio de uma conversa, ri, participa, mas lá no fundo sente um vazio que ninguém parece enxergar? É uma solidão silenciosa, aquela que não dá para explicar em palavras, mas que aperta o peito de um jeito que às vezes parece físico. Uma solidão que não vem da falta de companhia, mas da falta de conexão. A gente aprende desde cedo a ser forte, a cuidar de todo mundo, dar conta de tudo, a sorrir mesmo quando o mundo parece desabar. Mas ninguém ensinou pra gente o que fazer quando o coração fica cansado, quando parece que ninguém realmente nos entende. É curioso como o mundo espera que a mulher seja tudo: forte, bonita, produtiva, sensata, gentil, equilibrada. Mas quase nunca perguntam se ela está bem de verdade. E assim, a solidão feminina vai crescendo, disfarçada em sorrisos, em compromissos, em frases como "tá tudo bem, só tô cansada, só tô". Mas lá no fundo você sente que falta algo, talvez presença, talvez paz, talvez alguém que te olhe de verdade, sem querer nada em troca. O mais cruel dessa solidão é que ela não precisa de silêncio para existir. Ela pode estar no meio do barulho, do trabalho, da rotina. Pode estar no casamento, na maternidade, nas amizades superficiais, nas redes sociais cheias de curtidas, mas vazias de afeto. E aí vem aquele pensamento que dói. Será que tem algo errado comigo? Mas deixa eu te dizer com toda a verdade do mundo, não tem nada de errado com você. O que existe é uma mulher que sente demais, que dá demais, que carrega demais e que, por isso, às vezes se perde de si mesma. A solidão feminina é um pedido de socorro da alma. É o corpo dizendo: "Ei, olha para mim, eu tô aqui, eu também preciso de cuidado". E esse é o ponto onde muitas de nós começam a despertar. Porque no fundo toda mulher poderosa já passou por esse vazio antes de florescer. Antes de entender que estar sozinha não é o mesmo que ser vazia. E que existe uma força imensa em aprender a ser sua própria companhia. Mas para chegar lá, é preciso atravessar esse deserto emocional. Olhar para dentro com coragem, sem medo do que vai encontrar. E aprender a construir conexões que nutrem e não apenas distraem. Então hoje eu quero te convidar para um mergulho. Um mergulho, na verdade, por trás da solidão feminina. Para entender de onde ela vem, como ela nos molda e, principalmente, como transformar essa dor em poder. Porque a mulher que aprende a lidar com a própria solidão descobre um poder que ninguém pode tirar. Ela para de implorar por presença e começa a atrair respeito. Ela deixa de se diminuir para caber e começa a se expandir para viver. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. A solidão feminina não nasce do nada. Ela começa em pequenas doses. Às vezes, vem da infância, quando a gente aprende a se calar para não incomodar. Vem da adolescência, quando a gente tenta se encaixar em padrões para ser aceita. E vem da vida adulta, quando a gente percebe que, por mais que se esforce, ninguém parece enxergar a gente por completo. A verdade é que muitas mulheres vivem rodeadas de pessoas, mas estão desconectadas de si mesmas. E é nesse ponto que mora o vazio. A gente foi ensinada a buscar pertencimento fora, em um relacionamento, em amizades, em um trabalho que nos valide. Mas ninguém nos ensinou a nos escolher primeiro, a olhar para dentro, a nos escutar com carinho, a dizer: "Eu me basto", não por orgulho, mas por amor próprio. Quando a solidão aperta, o instinto é preencher o buraco com distrações, redes sociais, comida, compras, companhia que não soma, rotina lotada. Mas nada disso resolve o que está faltando, porque o que falta não é algo externo. É a conexão com a mulher que você é quando o mundo silencia. A solidão é um espelho. Ela mostra quem você é sem os aplausos, sem o reconhecimento, sem as máscaras. E é justamente por isso que ela dói tanto, porque encarar a própria verdade exige coragem. Mas aos poucos você começa a entender que aquele silêncio pode ser cura, que estar só
pode ser oportunidade. Que o vazio pode ser o espaço onde uma nova versão de você está tentando nascer. E é aqui que o processo de transformação começa. Primeiro passo: aceitar e não lutar contra. Enquanto você briga com a solidão, ela te domina. Mas quando você acolhe o que sente, algo muda. A aceitação não significa se conformar, significa parar de fugir. Você olha para dentro e diz: ok, eu me sinto só, e tá tudo bem sentir. É nesse momento que a dor começa a se transformar em sabedoria. Segundo passo: ouvir o que o seu silêncio quer te dizer. Por trás da solidão existe sempre uma mensagem. Pode ser o seu corpo pedindo descanso. Pode ser a sua essência pedindo espaço para voltar. Pode ser a sua intuição dizendo que você está se afastando demais de quem realmente é. Escute, escreva, medite, passe tempo sozinha de propósito e não como castigo. Esses momentos são portais para se reconectar com a sua alma. Terceiro passo: redefinir o que é conexão. Nem toda companhia é presença e nem toda ausência é solidão. Existem pessoas que nos cercam e ainda assim nos esvaziam. E existem momentos em solitude que nos enchem de paz. Aprenda a escolher relações que nutrem. Não aceite migalhas emocionais. Não se contente em ser ouvida. Busque ser compreendida. E lembre-se, a energia que você aceita é a energia que você atrai. Quarto passo: cuidar de si com amor e intenção. A solidão dói mais quando esquecemos de nos cuidar. Crie rituais de autocuidado que te reconectem com o prazer de estar viva. Um banho demorado, um café em silêncio, uma caminhada sem fone. Um espelho onde você se olha e diz: eu tô aqui e eu sou suficiente. Esses pequenos gestos resgatam a presença. E presença é o antídoto da solidão. Quinto passo: construir tribos verdadeiras. Toda mulher poderosa precisa de uma rede de apoio. Amigas que não competem, que acolhem, que somam. Espaços onde você pode ser vulnerável sem medo de ser julgada. Procure círculos femininos, terapias em grupo, espaços de troca. Conexão cura. E quando mulheres se unem, o vazio se transforma em força coletiva. E por fim, sexto passo: transformar a solidão em poder. Toda mulher que aprendeu a se reerguer sozinha se torna inabalável. Ela entende que o amor dos outros é lindo, mas não é oxigênio. Que estar só não é fracasso, é fundação. É o momento onde ela aprende a ser inteira antes de ser metade de qualquer coisa. A solidão feminina, quando acolhida com sabedoria, se torna um portal, um renascimento. O início da mulher que não espera ser escolhida, ela se escolhe. A mulher que não mendiga a atenção, ela irradia a presença. A mulher que não teme o silêncio, ela o transforma em oração. Então, se hoje você sente esse vazio, não corra dele, olhe para ele. Porque talvez ele seja o chamado para se curar, para se conhecer, para se libertar. E é nesse caminho que nasce a mulher poderosa, não a que finge que está bem o tempo todo, mas a que se permite sentir, cair, levantar e florescer. Ela entende que solidão não é o fim, é o começo do reencontro com ela mesma. E é esse reencontro que muda tudo. Imagine como seria acordar amanhã, sentindo que você finalmente se encontrou. Que o vazio que te acompanhava por tanto tempo não dita mais suas emoções. Que você não depende da validação de ninguém para se sentir completa. Essa é a vida da mulher que abraçou sua solidão, que mergulhou no seu interior e aprendeu a se reconstruir. Ela já não se perde em relações que não acrescentam. Não se desgasta tentando agradar quem não enxerga seu valor. Ela se olha no espelho e sorri para a mulher que sempre esteve ali esperando para florescer. Agora, sinta a liberdade de escolher com quem se relacionar. Sinta o poder de dizer não sem culpa, porque você sabe que se priorizar não é egoísmo, é sobrevivência. Sinta a força de caminhar sozinha e ainda assim nunca se sentir vazia. Essa mulher poderosa
transformou o silêncio em sabedoria, transformou a ausência de atenção em autoconfiança, transformou a solidão em combustível para sua evolução. Ela aprendeu que cada momento de introspecção é um tijolo na construção da sua liberdade emocional. E mais, ela agora irradia presença. Onde antes havia dúvidas e inseguranças, existe clareza e propósito. Onde havia medo de ser invisível, a segurança de ser vista. Não porque precisa de aplausos, mas porque reconhece sua própria luz. Ela é capaz de criar conexões profundas, verdadeiras e nutritivas. Amizades que elevam, relações que inspiram, amor que respeita sua essência. E cada escolha é feita a partir da consciência de quem ela é e não do que esperam dela. Essa mulher poderosa não teme mais o silêncio nem a solidão. Ela descobriu que eles são aliados, não inimigos. Que eles são a ponte para um mundo interno rico, vibrante e cheio de possibilidades. E você pode ser essa mulher. Pode transformar a dor em força, o vazio em plenitude, a solidão em autoconhecimento e poder. Tudo começa com uma decisão. A decisão de se olhar com verdade, se acolher e se permitir crescer. A decisão de atravessar a própria solidão e emergir mais forte, mais confiante, mais inteira. Essa é a mulher que o mundo precisa conhecer. E mais importante, é a mulher que você merece se tornar. Agora, imagine se todo esse poder que você acabou de visualizar não precisasse ser só um sonho. E se existisse um caminho já traçado para você atravessar a solidão, se reconectar com sua essência e se tornar de fato uma mulher poderosa, inteira e segura de si? É exatamente isso que o treinamento, o Despertar das Poderosas, oferece. Não é mais uma promessa vazia ou um discurso motivacional. É um processo real, passo a passo, para você transformar sua dor em força, sua introspecção em liberdade e sua solidão em plenitude. No treinamento, você vai aprender a reconhecer e acolher suas emoções sem medo ou culpa. Construir autoconfiança e autoestima sólidas, mesmo diante de críticas ou rejeições. Atrair conexões que nutrem, respeitam e elevam sua energia. Transformar o silêncio e a introspecção em ferramentas de crescimento pessoal e emocional. E o mais importante, você não estará sozinha nesse processo. Você vai fazer parte de uma comunidade de mulheres que entendem sua jornada, que apoiam, inspiram e celebram cada conquista sua. Mas atenção! Essa oportunidade não vai esperar você para sempre. Cada minuto que você deixa passar é mais tempo se sentindo sozinha, sem direção, sem perceber que já poderia estar florescendo. Então, eu te pergunto, você vai continuar se sentindo só ou vai dar o passo que transforma a sua vida? Vai continuar esperando que alguém veja seu valor ou vai se levantar e se tornar a mulher que você nasceu para ser? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a sua jornada para despertar a mulher poderosa que existe dentro de você. Não é só sobre acabar com a solidão. É sobre abrir os olhos para a vida que você merece viver. É sobre dizer sim para você mesma, pela primeira vez, ou talvez pela primeira vez de verdade. Não espere mais. Desperte. Transforme-se. Seja poderosa.